Ok, amados, o pastor João aí fez uma pequena apresentação. Eu gostaria de conhecer mais vocês, né, pelo nome depois. Eu fico mais à vontade quando eu conheço as pessoas a quem eu estou pregando, a quem eu estou falando. A gente fica um pouco, ou fica menos assim, apreensivo, nervoso, né? Mas, rapaz, o pastor João, ele sabe fazer eventos, né? Olha, ele tá de um evento só, ele tá matando 3. Aniversário, retiro e conferência missionária. O pastor, o senhor se garante mesmo, né? Então a gente tem um grande desafio, né? Então eu tenho que fazer valer por 3 eventos. Vixe, agora que eu fiquei mais temeroso, né? A situação ficou mais difícil para mim. No começo eu estava até tranquilo, né? Eu tinha o pastor Tiago Albuquerque vindo, né, lá de Ceará, fazendo a parte mais complicada, o início, né, teológico, desse tema tão maravilhoso. Aí depois eu faria a parte missional, né, do trabalho, e o pastor faria a parte pastoral. Aí a gente teve uma situação complicada, o pastor Tiago não pôde vir, aí o pastor Leibniz só pode fazer as pregações do pastor Tiago? Cara, vamos fazer. Não, isso já que o senhor vai fazer a dele, faz logo tudo, né? Né? Assim, então abençoa lá os irmãos, né? Então espero que nós saiamos aqui realmente abençoados e edificados, né? O tema do desse tempo que nós vamos ter aqui, nesses quatro encontros, né? Desculpa aí, eu coloquei explicas, né? Mas a Escritura explica o Evangelho e as épocas. Eu não sei se eu vou falar tudo aquilo que a mentalidade do pastor João gostaria que eu tratasse com vocês, certo? Porque quando nós escolhemos um tema como pastor, às vezes a gente tem uma certa idealização, um certo pensamento, mas eu creio que eu vou tentar trazer algo que edifique a minha e a sua vida esses dias, essas noites, né? E eu fiquei mais me remoendo durante essa semana, que eu estava tentando pensar mais e trabalhar melhor na pregação. É como unir retiro de famílias, conferência missionária a um tema tão abrangente. Eu não vou mentir para vocês, quando nós falamos sobre a explicação do Evangelho, as suas épocas e aquilo que as Escrituras colocam para nós falamos dentro da teologia, né, de um termo chamado teologia bíblica, e que normalmente ela é estudada por anos, para você entender esse fio condutor que une Gênesis e Apocalipse. Então, tratar isso em 4 pregações vai ser bem desafiador, certo? Mas, pela graça de Deus, nós vamos conseguir entender. Se eu não for claro em alguma forma, eu vou tentar vou até colocar o relógio aqui, eu vou tentar ser breve nas minhas explicações, porque qualquer coisa eu deixo um tempo para perguntas e respostas no final da nossa preleção, ao final da minha pregação. Eu quero que você saia aqui entendendo, eu quero que você saia daqui edificado, apesar que o tema poder ser um pouco complexo em sua maior parte, ok? Eu queria que você abrisse em Daniel já de imediato. O livro de Daniel é um livro profético e é um livro às vezes pouco lido e pouco pregado, né? Daniel, né, e Apocalipse são aqueles 2 livros que os irmãos costumam pular, né, da sua leitura devocional, porque ele tem muitas imagens, tem muitas coisas assim estranhas, né? A gente lê e parece que não consegue entender nada, né? Então são livros assim que às vezes a gente lê e aí, não, deixa que isso aqui é para o pastor, né? Para mim não. Mas entender Daniel é fundamental diante daquilo que a gente vai estar tentando explicar essa noite, com a graça de Deus, entendendo essa noite. O capítulo 1 de Daniel vai falar então da ida de Daniel, dos seus amigos, eles que eram príncipes de Israel, sendo levado pelo cativeiro babilônico. Cativeiro babilônico, ele tinha então essa primeira fase de levar os líderes para a sua cidade, para que pudesse mudar a cultura da liderança, e mudando a cultura da liderança, mudaria o povo também. Mas Daniel, né, nós conhecemos que eles fizeram então um voto ao Senhor, né, de não se contaminar com aquela cultura. No capítulo 2, então, já demonstra que Daniel e seus amigos se tornaram sábios, se tornaram pessoas, né, de prestígio dentro do império de Nabucodonosor, de modo que Nabucodonosor ele teve um sonho.
É o que começa no capítulo 2, versículo 1, diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Ele teve um sonho que ele ficou perturbado. E mais perturbado ainda foi o pedido dele, né, para aquela época. Ele chamou os seus sábios e disse: olha, eu tive um sonho e eu quero que vocês interpretem. Aí eles ficaram: tudo bem, conta aí o sonho. Né, vocês têm que dizer o sonho. Aí, por isso que eu digo, né, que ele estava meio perturbado mesmo, né? Porque normalmente ele pelo menos dava, né, o sonho, né? Mas como os reis, eles sabiam que às vezes os caras papeavam, né, inventavam a história, né? Eu quero que vocês digam o que eu sonhei. E aí todos disseram: isso é impossível. E como Daniel e os seus amigos faziam parte dos astrólogos, dessas pessoas sábias, né? Então eles também iriam morrer se alguém não interpretasse. E aí Daniel, ele diz: olha, eu vou interpretar, mas eu preciso ir em casa. E aí o versículo 17 vai dizer assim com a gente, acompanha aí. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu para que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Ele tinha que, então, sonhar, ou Deus teria que revelar para ele o sonho, e depois ele teria que interpretar. Deus faz isso, né? Esse grande mistério é revelado a Daniel, e eu quero que você leia comigo, observe aí os versículos 20 ao 23, eles são extremamente importantes. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas ocultas, profundas e ocultas. Conhece os que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Olha o que Daniel diz aqui para nós. A gente não temos ainda, né? A gente conhece a história, mas nesse momento Daniel não disse qual foi o sonho. Ele não diz a interpretação do sonho, mas aqui já de imediato ele vai colocar para a gente algo importantíssimo. Ele vai nos dizer que Deus, ele é soberano e ele é digno de ser louvado, porque as épocas, as estações, os reis são estabelecidos e controlados por ele. Daniel ele recebeu do Senhor, como Nabucodonosor, uma revelação profética do tempo e das épocas que se seguiriam. É por isso que nós estudamos Daniel junto com Apocalipse, é por isso que estudamos Daniel como um livro escatológico que fala sobre os fins. Mas ele não fala só sobre o fim, ele fala de como Deus trabalha nas suas épocas, como ele estabelece as épocas. Então Daniel chega, ele revela o sonho para Nabucodonosor. E o que eu acho também impressionante nessa história, amados irmãos, é que o rei, um descrente, que mesmo sendo descrente, mesmo não entendendo o plano total de Deus, e nem aplicando de maneira correta, né? Porque a ideia dele era se curvar diante de Deus, mas pelo contrário, ele faz uma estátua para ser adorado. Mas naquele momento, depois que ele recebe a visão e a interpretação, versículo 47 do capítulo 2 vai dizer: o rei disse a Daniel: não há dúvida que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Irmãos, a gente tem nas nossas mãos o caminho do Senhor para as nossas vidas. Às vezes a gente fica angustiado, sem entender as épocas, os planos, os problemas, as pandemias, né, ou vírus que nos acometem, os problemas que nos acometem, como se Deus não fosse o Deus da história. Como se Deus não estivesse mais sob o controle. Uma das coisas que eu faço
olhar para esse texto e olhar para Daniel, ele estava numa situação impossível. Mas Deus estava no controle. Deus estava guiando o seu servo, de modo que até um descrente chegou a declarar o que muitos de nós não estamos declarando hoje. Esse seu Deus é o Deus mesmo. Esse Senhor é o Rei dos Reis. E Ele revela os mistérios. Capítulo 2, então, ele inicia o caminho para aquilo que Deus está fazendo nas épocas, mas Deus não deixa só esse pequeno vislumbre, ele vai conosco também no capítulo 7 de Daniel. Vamos passar aí mais algumas páginas. E aí começa aquelas histórias, né? Por isso que eu não gosto de ler Daniel, pastor. Olha aí o título, o sonho de Daniel, os 4 animais. E quando eu fico olhando para esses animais aqui, eu já fico logo com medo, né? E aí eu não consigo entender o que se passa. E não estou para pregar Daniel aqui, estou aqui fazendo uma introdução para nós, mas versículo 1 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em seu sonho, então, ele vai ver esses 4 animais. 4 animais que ele fica atormentado, ele fica perturbado, a sua mente fica confusa. Daniel ele não consegue entender. É interessante, olha isso aqui. Daniel ele não consegue entender e fica até doente, tentando decifrar. Então, certas vezes, irmãos, a gente vai ter certas dificuldades para entender e interpretar as Escrituras. Mas o Senhor não deixa os seus mistérios não revelados. O anjo vem e revela a Daniel, né? Isso é a continuação do versículo 15, né? E revela para Daniel o que seriam esses animais, né? Então, eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, versículo 15, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. Então, me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Deus revela para Daniel o que acontecerá daquele momento para frente. As épocas. Não é que Deus não tivesse já dado para nós indício do que estaria acontecendo nas épocas. Mas aqui ele vai detalhar, de modo que muitas pessoas, ao lerem Daniel, vão dizer, olha, esse livro aqui não pode ter sido escrito antes desses impérios. Porque ele vai falar com detalhes sobre o Império Babilônico, depois do Império Persa, do Império Medo-Persa e depois do Império Greco-Romano. Ele vai fazer uma profecia até a vinda do Senhor Jesus Cristo e todos os reinos que se viriam antes de Jesus Cristo. Então eles vão dizer o seguinte, né? Muitas pessoas que não creem, né, no sobrenatural vão dizer, não, essa pessoa aqui, ele só pode ter escrito esse livro pertinho aqui, né, da vida do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós sabemos, né, a tradição judaica, né, preserva muito bem, né, os seus livros e Daniel, né, foi escrito realmente bem antes do que eles não entendem. Deus está controlando as épocas, capítulo 2. Capítulo 7, ele vai dizer o que está acontecendo daqui para frente nas épocas. Versículo 23. Ele me deu a seguinte explicação. Eu não vou falar de todos os animais, mas eu quero que você observe o 23. O 4º animal é um 4º reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará. E será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos
e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Esse quarto reino é o que a gente entende dentro da escatologia como o reino do anticristo. O reino que virá, o último reino que virá sobre a terra, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Antes daquilo que nós cantamos aqui essa noite. Jesus Cristo virá, ele virá reinar sobre toda a terra e ele vai reinar por 1000 anos. Essa pequena introdução, irmãos, é só para que você possa entender um pouco do que é entender a maravilha das Escrituras. Quando nós trabalhamos as Escrituras e a história, né? Uma boa história que é bem contada é quando ela tem um início, ela tem um meio, ela tem um fim e ela é bem conectada, né? Nesse início, nesse meio, nesse fim. Eu entendo o plano total, eu entendo o plano geral. Eu entendo porque cada personagem faz parte daquele plano. E por que teologia bíblica às vezes é difícil de se estudar? Por que então entender esse enredo é difícil de se perceber? Porque muitas vezes nós podemos excluir algumas coisas. Eu posso excluir você como pai, eu posso excluir você como mãe, eu posso excluir a igreja. Mas no caso, eu quero falar com vocês, então, durante essas pregações, sobre 3 perguntas, ou essas 3 palavras aqui que tem na nossa frente. Então, a primeira coisa que eu quero ver é o que as Escrituras estão demonstrando, ou o que Deus está fazendo sobre a terra. O que Deus está fazendo sobre toda a terra. E à medida que eu entender o que Deus está fazendo sobre a terra, eu entendo também o meu papel dentro do que Deus está fazendo. Então eu quero entender o quê? Depois eu vou entender, nós vamos falar de quem. O pastor dividiu, né, as Escrituras. Eu não vou falar das Escrituras em si, eu vou falar do texto das Escrituras. As Escrituras, elas explicam o quê primeiro? O Evangelho. E o Evangelho vai estar ligado então ao quem. De quem nós estamos falando? Qual é a mensagem desse Evangelho, né? Como é que Paulo resume, né, o Evangelho em 1 Coríntios capítulo 15? Jesus Cristo, morto, crucificado e ressurreto, né, ao terceiro dia. E por último, a gente vai falar o porquê. Por que está acontecendo tudo isso? Por que Deus está fazendo assim? Porque ele enviou o seu filho. E aí a gente responde o porquê. Então hoje à noite eu quero tentar caminhar com vocês através de o quê. Então o que eu entendo, lendo as Escrituras, e muitos estudiosos têm perseguido, né? Eu estava lendo o material que o pastor João de Deus trabalhou com vocês no Retiro de Famílias no ano passado. Ele trabalhou então da imagem de Deus no homem. Não foi isso? E um dos aspectos da imagem do Senhor é mostrar que Deus começou um reino através da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 vão falar exatamente isso, né? Deus separou o homem, colocou a imagem e semelhança nesse homem para que eu e você pudéssemos governar sobre toda a terra. Mas o homem, ele caiu, né? A gente tem a queda aqui. Tá cortando aqui. Tá cortando, né? E então temos o seguinte, irmãos. Deus, ele está estabelecendo dentro do seu plano, dentro das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, o seu reino. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você vê então o reino sendo implantado, o jardim então criado, o seu mediador colocado lá, homem e mulher. No entanto, no segundo ato, infelizmente, Adão e Eva, eles pecam. Adão e Eva, dentro do plano, aí eles caem. E a queda, então, não frustra o plano de Deus, mas, pelo contrário, ele mostra um projeto de redenção. Ele promete em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que mesmo através da mulher,
Através dessa semente, viria alguém que restauraria. Viria um Cristo, né? Que restauraria, que seria essa semente. Não tá dando um probleminha? Mas eu vou explicando o que não tem, qualquer coisa, ok? Então a gente tem aí o primeiro ato dentro da criação, dentro desse plano do Senhor de criar o seu reino. Então vemos isso em Gênesis 1 ao 2. Depois vemos o segundo ato, que é a queda. Então depois disso nós temos a promessa. E a promessa então ela vai ser traçada de Gênesis capítulo 3, versículo 15 até Malaquias. A promessa então daquele que viria e restauraria o reino de Deus. A promessa então que aponta e direciona ao Senhor Jesus Cristo. Dos versículos então, do livro então dos evangelhos, as epístolas, nós vemos então a redenção desse reino. O Senhor Jesus Cristo sendo apresentado como Rei de Reis e Senhor dos Senhores, para então culminar então na sua restauração completa em Apocalipse, que é o que vocês não estão vendo aqui, é a parte da restauração. Então, o meu projeto com vocês agora é demonstrar como Deus, Ele quer que você entenda, Ele quer que você participe deste plano dele, do seu reino. E por que isso é importante, pastor? Por que é importante entender o que Deus está fazendo? Porque eu creio que muitas vezes famílias, jovens, pais, eles erram na forma como eles educam seus filhos, como eles buscam investir sua vida, porque eles não entendem onde eles estão dentro desse plano. É porque eles não entendem para onde caminha toda a humanidade. É porque eles não entendem, então, o que é que Deus quer para o mundo. E aí eles não conseguem investir de maneira correta na vida dos filhos. Aí eles não conseguem, então, entender por que as épocas, às vezes, são mais complicadas. Mas quando nós entendemos o que Deus está fazendo, é por isso que homens deram sua vida. É porque eles entenderam o que Deus queria para a humanidade. Então eu vou ler com vocês vários textos, ok? À medida que a gente for lendo, a gente vai explicando o desenrolar do plano de Deus dentro deste reino que Ele quer executar. E aí a gente vai chegar lá em Apocalipse, ainda hoje. A gente vai ler vários textos, né? A gente vai chegar de Gênesis a Apocalipse hoje. Vamos ler de Gênesis a Apocalipse, mas vai ser, eu creio que vai ser breve. Eu creio que vai ser breve. A gente vai conseguir fazer isso. E a gente vai conseguir chegar lá, né, no capítulo 22 e entender o que Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem estabelecer o teu reino por diversos motivos. Os motivos lá em Apocalipse, né? Porque aquele que luta contra o pecado, aquele que vê, né, as épocas, né, sendo controlada por homens que são egoístas, que só pensam no seu próprio ventre, né? A liderança muitas vezes ao nosso redor, né, nos dá tristeza. É porque Deus quer apontar aquele que realmente é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que nós devemos confiar e você deveria confiar. É que Deus quer lhe indicar o caminho de onde você deveria dedicar mais tempo em oração, dedicar mais tempo em investimento, para que o Deus e o Evangelho avance. Vamos ver então alguns desses textos. Alguns desses textos são conhecidos, outros não. Então Gênesis 1, 26 ao 28 é o fundamento. É onde Deus estabelece através de quem seria estabelecido o seu reino. O seu reino mediador. É através do homem. Através de um homem. Gênesis capítulo 3 também vai falar isso. Então disse Deus, façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu não vou explicar novamente o que o pastor João talvez já tenha explicado para vocês. Mas esse texto, então, ele está indicando que Deus coloca, então, o homem sobre o mediador, sobre toda a criação. Ele deve dominar, ele deve subjugar a criação. E aqui ele já teria muitas coisas interessantes para falar, de como por que nós deveríamos fazer com que nossos filhos estudassem com esmero, com excelência, porque Deus quer que nós dominemos sobre a terra. Ok? Mas ele está traçando, então, a história redentiva. Vai comigo agora em Êxodo, capítulo 19. Então, já que a gente está com um problemazinho aqui de corte, aqui não tem problema, a gente vai caminhando aqui nos textos. E Deus vai revelando o seu plano maravilhoso de estabelecer um reino sobre a terra. E ele separa então uma nação. Ele separa primeiro um homem, Gênesis capítulo 12. A gente vai ler também esse texto. Mas olha aqui em Êxodo 19. Êxodo 19, versículos 5 ao 6 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Por que eu estou lendo esse texto com vocês, irmãos? É porque Deus, quando Ele separa o seu reino, Ele não separa o seu reino de maneira egocêntrica. Deus separa o seu reino para que o seu reino ele avance sobre os outros reinos para trazer glória ao seu nome. É isso que ele fala para o reino de Israel. Olha, eu quero que vocês sejam para mim um reino de sacerdotes. O que o sacerdote faz? O sacerdote, naquela época, no Antigo Testamento, e é por isso que Moisés usa essa linguagem, no Antigo Testamento, o servo de Deus, o crente daquela época, ele não poderia, lógico que Deus escutaria, mas ele não poderia rogar da sua própria casa ou fazer sacrifícios da sua própria casa. Existia então um rito, uma forma como Deus queria ser glorificado. Ele deveria ir até ao sacerdote, e o sacerdote então faria essa ligação daquela pessoa com Deus. Esse era o papel do sacerdote. O crente daquela época, ele não tinha, então, esse acesso direto, ele precisava do sacerdote. E é por isso que também isso é importante, essas palavrinhas, você entender, irmão, porque quando você chega no Novo Testamento, você consegue entender melhor quem Jesus Cristo é também. E quando o Hebreus vai falar, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso mediador, né? Ele é o que faz aquilo que o sacerdote fazia para com Deus. Mas então, olha, o que é que Deus fala para Israel? Israel, vocês vão ser esse reino de sacerdotes. Vocês vão ser os missionários para o mundo deste meu reino. Eu quero que as pessoas cheguem, eu quero que as pessoas glorifiquem o meu nome. Israel fez isso? Eu quero perguntar isso para vocês. Eles foram um reino de sacerdotes? Em sua maior parte da sua história? Eles não foram. Infelizmente, eles não foram. Eles serão? É uma pergunta que eu faço para vocês, para ver se aqueles que estão bons de escatologia, eles serão sim ou não? Eita, ficou dúvida, né? Sim, né? Você lê em Apocalipse, né? Que os 144 mil, que alguns vão dizer que são os únicos crentes, né? Que vão ser salvos. Os 144 mil ali, 12 mil de cada tribo, serão os missionários de Deus no tempo da grande tribulação. Mas Deus então separa um reino não de maneira para ser fixo, né? Não de maneira para ser fechado, né? Por que eu estou falando isso também, irmãos? A igreja não é Israel, mas a igreja muitas vezes pode se tornar esse reino, esse povo que não está interessado nos outros ao seu redor. Ela fica olhando só para ela.
Ela fica pensando nos planos dela, ela fica pensando nos objetivos dela, e ela não entende o que Deus quer para ela. Deus quer continuar o seu plano. O seu plano é os povos louvando a Ele de todas as nações. Salmo 163 vai dizer: louvem os povos, louvem-te os povos ao Deus todos. Como os povos vão louvar a Deus? Através da pregação. Como ouvirão, né? E crerão, sem não há quem pregue, né? Parece que o Lucas, ele combinou comigo, né? As músicas, né? Valeu, Lucas. Fez certinho. Gênesis capítulo 12, então, estabelece aqui a aliança com Abraão, né? Dele viria essa nação e todas as terras, todas as pessoas, todos os povos da terra seriam abençoados. Amós, vamos lá para Amós agora. Amós, capítulo 9, versículos 11 ao 15. Esse aqui vai ser mais difícil da gente achar, né? Amós, o que é que tá Amós, pelo amor de Deus? Amós, capítulo 9, versículo 11. Diz assim: amém ou misericórdia? Misericórdia. Antes de ler Amós, vamos pensar de novo aqui. Então Deus começa o seu plano. Ele estabelece então um jardim perfeito. Ele coloca o homem para governar, ser o mediador ali daquele jardim. Mas o homem, então, ele peca, ele é tirado, então, do jardim, mas Deus não foge o seu plano. A sua promessa é que, através do descendente de mulher, tudo seria restabelecido, tudo seria restaurado. E é interessante que a gente olha para o Éden, e o Éden é perfeito, não é? Não é tudo perfeito, tudo era bom, tudo era bom. Mas é interessante, você olha para Apocalipse, capítulo 22, e por o final, eu não sei, só Deus consegue fazer isso. Ele consegue tornar aquilo que é perfeito melhor do que é perfeito. Ele torna, então, um novo jardim. Ele desce uma cidade celestial e um novo céu, uma nova terra, um novo reino será criado. Só Deus para fazer isso, né? Você cria algo perfeito, mas o homem ele destrói aquilo que é perfeito, e Deus ele transforma, ele restaura e ele traz algo novo e melhor dentro da história. Isso está acontecendo, irmãos, hoje. Ele está preparando o lugar e ele virá nos levar para morar com ele. E não falo só isso, né, que ele nos levará para estar no céu. O seu plano ainda envolve as pessoas aqui na terra. Ele virá para reinar. Depois, então, que Adão e Eva, então, rejeitam a queda, mas existe a promessa, fica a dúvida, né? Será que Deus, então, abandonou essa perspectiva do reino? Será que Deus abandonou, então, a perspectiva de criar, então, um reino sobre a terra? Nós vimos isso, vamos ver isso que não. Capítulo 12, Gênesis mostra uma aliança com Abraão, uma aliança, então, com aquele homem que vai dizer que farei de ti uma nação, farei de ti um reino. E através desse reino serão abençoadas todas as famílias da terra. Capítulo 49 de Gênesis, ele vai fazer outra revelação através de Jacó. Israel agora, naquele momento, né, capítulo 49, ele vai falar que de Judá não se arredará, então, o cetro. Que de Judá viria o descendente, a semente, então, que viria e restauraria esse reino. No capítulo 7 de 2 Samuel, ele então vai revelar que é da casa de Davi
que viria então essa semente. Então Deus vai traçando e Ele vai revelando a promessa que Ele fez àquela mulher de estabelecer o seu reino. Nada foge ao seu controle, nada foge ao seu plano. Deus está estabelecendo o seu reino sobre a terra. O problema é que o homem rejeita o rei, o homem rejeita o seu domínio sobre o mundo. Davi, ele entende tanto o que Deus estava fazendo através dele, através do reino, que é somente em Davi e em Salomão que provavelmente muitos missionários foram enviados pelo mundo. Há algumas histórias, alguns escritos, que provavelmente houveram, expedições patrocinadas pelo reinado de Davi e pelo reinado de Salomão. Isso também fica mais claro quando nós lemos capítulo 61, capítulo 62, capítulo 63 de Salmo, quando eles vão falar que os povos devem receber a salvação. Rapaz, eu fico animado em falar desse tema, mas eu falo normalmente durante 6 meses, 1 ano, dentro do seminário, Por isso que eu estou meio aqui um pouco suando para poder tentar falar para vocês. À noite vocês já talvez até cansados. Então temos o estabelecimento aqui, na época dos reis, do reinado do Senhor, mas houveram problemas. Alguns reis se levantaram, não entendendo que a soberania era do rei, dos reis e dos senhores, que eles deveriam apontar para aquele rei que viria da casa de Davi. Então eles rejeitam, então eles desobedecem a Deus. E os profetas se levantam então para falar que eles seriam julgados, que eles seriam destronados, que eles seriam até destruídos. Mas o reino de Deus seria destruído? Mas o reino de Deus então seria apagado? Amós capítulo 9 vai falar. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem. Abra um parênteses, irmãos, aqui. Eu fico um pouco transtornado, às vezes, quando a gente está estudando teologia, com alguns irmãos nossos, que eu considero irmãos, de outras igrejas, que não conseguem ver a diferenciação entre Israel e igreja e não conseguem perceber que Deus virá e tem que vir para reinar sobre toda a terra. Quando foi que a gente viu isso acontecer em Jerusalém? Quando foi que a gente viu isso acontecer sobre a terra? Não vimos ainda. Amós ainda se cumprirá. E ela se cumprirá no capítulo 21 de Apocalipse, quando Jesus Cristo vier e reinar sobre toda a terra. Enquanto ele não vier, Deus deixou suas promessas ainda a serem cumpridas. E se ele não cumprir, ele não é Deus como ele diz que é, como diferente do homem, que mente e que muda. Deus não é como o homem. Deus é diferente do homem. Ele permanece fiel às suas promessas. Continuando aqui, dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar e o pisar das chuvas, até o tempo de semear vinho novo, gotejará dos montes e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para que nunca mais ser desgarrado da terra que lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. Deus de promessas que vai cumprir sobre o seu povo. Os profetas também vão indicar para nós através de quem acontecerá. Quem é esse rei? Quem é esse rei que vem sobre a terra, Isaías ele vai indicar no capítulo 9, versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz.
Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Indicações de que Deus não vai deixar de cumprir o seu plano de estabelecer um reino sobre a terra. Jesus Cristo, quando estava aqui, ele mesmo disse, capítulo 1, versículo 32, 33, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mateus 3, do 1 ao 3 diz, João Batista pregando, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Agora o próprio Senhor Jesus Cristo falando. Mateus 10, 5 ao 7 vai dizer, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes se dirijam às ovelhas perdidas de Israel, porque onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. A promessa foi feita. Gênesis a Malaquias falam dessa promessa. A vinda do rei estabelece então o arrependimento e a entrada para este reino. Agora, o reino físico do Senhor Jesus Cristo, ele não iniciou. Ele não reina ainda sobre o trono de Davi. Mas através da sua igreja, ele quer que continue sendo pregada essa mensagem do reino. Ele quer que nós continuemos sendo esses propagadores do evangelho do reino. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mateus 6 e 33 vai falar, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E a justiça, e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ao orarmos, ele vai nos ensinar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Atos, capítulo 1, versículos 3, vai dizer o seguinte, capítulo 1, versículo 3 vai dizer, depois do sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis e estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-os acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Então eles estavam nessa perspectiva, né? Agora é o momento. O reino vai ser restaurado. Aquilo que nós lemos em Amós vai acontecer. Aquilo que nós lemos em Isaías vai acontecer. Jesus Cristo diz, calma. Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder ao descer sobre vós, como nós sabemos, o Espírito Santo. O que Jesus Cristo está ensinando aqui é que vocês não precisam saber quando, mas vocês têm que lembrar que vai acontecer. Ele não está dizendo que não vai acontecer, ele só está dizendo para você que você não precisa saber quando vai acontecer. Porque existe uma discussão teológica, né? Que o reino de Deus já começou. E não, ele diz, olha, não é agora, não compete a você saber o momento, vai acontecer quando vocês souberem, e quando acontecer vocês vão saber, né? Não abrir e fechar de olhos, né? Como os textos vão comentar, como os textos vão colocar para nós. Atos, vamos lá em Atos, eu quero ler um texto com vocês que não está aí. Vai para o último capítulo de Atos.
Eu não tenho como ler todo o texto, mas os versículos 17, capítulo 28, até o versículo 31. Paulo ele está ali diante, mais uma vez, dos judeus, diante daquelas pessoas que estavam tentando lhe julgar. E ele começa a explicar. E versículo 23 vai dizer assim: assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, em um grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos porque ele dizia, mas outros não. Versículo 30. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Por que precisamos pregar o reino de Deus? Jesus Cristo ele vai dizer isso para a gente de maneira clara em Mateus 28. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações. Por que nós devemos proclamar então o reino de Deus? Porque, irmãos, a nossa história não é nossa. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence a Deus. A história da humanidade não pertence à humanidade. Ela pertence a Deus. Na realidade, a história da humanidade é uma história contra Deus. De como o homem se rebelou contra ele. De como o homem se coloca de maneira independente de Deus. E é impressionante, né? Como um vírus coloca toda a humanidade sobre uma dependência. Como um vírus pode fazer toda a humanidade se curvar. Como nós somos. Não estou dizendo que se proteger, não estou dizendo que não devemos tomar cuidado, não estou dizendo que devemos buscar uma vacina, não estou dizendo que devemos orar pelas pessoas que estão doentes, estou dizendo que nós somos muitas vezes fracos e patéticos. Porque nós tememos mais, às vezes, as coisas ao nosso redor do que o Deus que criou toda a história. Porque nos envolvemos mais, muitas vezes, com coisas desse mundo do que com o propósito de Deus, de trazer glória ao seu santo nome. Por exemplo, irmãos, quando nós pensamos na vida dos nossos filhos e olhamos para os projetos de vida deles, o que você ora? Como eu gostaria que o meu filho fosse um homem de Deus que proclamasse o Evangelho, que proclamasse esse reino, este rei que virá para governar sobre a terra. Era isso que você gostaria para o seu filho? Um missionário, um homem de Deus que vai proclamar, uma mulher que vai proclamar e vai ajudar então na proclamação do Evangelho. Ou quando você pensa em projetos para a sua empresa, para os seus empreendimentos, você pensa, rapaz, eu não tenho sido chamado, então com o propósito de ser um missionário, mas assim como um reino precisa dos súditos, assim como um reino precisa de pessoas que deem substância, ou que deem fundamentação, ou que deem então formas de que aqueles cavalheiros, daquelas pessoas que vão lutar à frente possam ir, eu vou então estar investindo. Eu vou investir naqueles que estão na frente de batalha. Vamos estar por trás, né? Mas vamos estar investindo na frente de batalha. Jesus Cristo vai relatar, né, que nós estamos em guerra. E nós estamos em guerra contra as forças de Satanás. De modo que as portas do inferno devem ser vencidas pelo seu povo, pelo povo de Deus. Preste atenção nesse texto que Jesus Cristo, eu não vou abrir lá, mas Jesus Cristo vai falar.
que nem as portas do inferno prevalecerão sobre a sua palavra. O que é que ele está dizendo? Olha, essa realidade em que nós vivemos, a realidade que as pessoas já estão condenadas, que as pessoas já estão no domínio das trevas de Satanás, é uma realidade que nós temos a mensagem do reino, a mensagem de salvação, a ponto de que nós podemos adentrar as forças do inferno e retirar pessoas dali. É a mensagem de salvação, a mensagem do reino. Estabelecer, conquistar. Eu acho que uma das dificuldades minhas e sua, como brasileiros, é porque a gente é uma nação muito dividida. É dividida de maneira regional. Às vezes os nordestinos contra o pessoal do sul, sudeste, principalmente ainda talvez no sul mais ainda, né? Existe essa divisão dentro regional que às vezes a gente não se entende, um acha que é melhor do que o outro. Não existe, então, às vezes, um sentimento nacionalista. A gente nunca teve guerras mesmo de independência, guerras. Então é muitas vezes difícil de entender esse sentimento que aqueles homens tinham, né? Às vezes você assiste um filme, né? E aqueles filmes que Alexandre o Grande, ou do Império Romano, de César, né? Então você vê aqueles homens lá lutando, e aí de repente o rei, né, recebe uma flechada ali, aí todo mundo, rapaz, o pessoal se joga. Não quer saber se vai pegar a flecha nele, não quer saber se vai pegar a espadada, mas vão proteger o rei. Eles têm aquela paixão, aquele amor pela proteção do seu reino e do seu rei. Eu não vejo às vezes isso dentro da igreja, né? A gente olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo e termos essa paixão pelo avanço do reino de Deus. Mais uma alma que se converteu. Amém. Você vibra, né? Talvez seja uma pergunta simples, né? Recebe um relatório, você fica querendo saber o relatório de um missionário, e aí ele fala, olha, o irmão aqui começou um estudo bíblico, amém, olha, um avanço do evangelho. Uma pessoa recebe e se converte, amém, olha aí, mais um então para a glória de Deus. E quanto é que vale uma alma, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com números, mas dentro do evangelho do reino, o que eu faço, o que eu olho, irmãos, é como nós muitas vezes estamos tão longe daquilo que Deus está fazendo, né? Que Ele não está tentando, não. É nós que estamos tentando fazer outras vontades. É nós que estamos tentando traçar outras ideias para a minha família, longe da ideia divina. O que Deus está fazendo? O Deus que é soberano e majestoso. Esse Deus soberano, majestoso, Ele governa o universo e manifesta a sua glória por meio do seu programa, que é o seu reino. Deus está estabelecendo um reino. A gente vai falar, né, por que eu não creio? Poderíamos falar, muitas pessoas vão dizer, olha, o plano divino do Senhor é a salvação. Se fosse a salvação, não teria um fim. Acabaria em Jesus Cristo na cruz. Ele conseguiu salvar. Mas o seu reino inicia, ou a sua história inicia com o reino. E termina com o reino. Quando é que esse reino termina? Ele nunca termina. Ele é sem fim. Ele é um reino sem fim. A pergunta também que eu quero fazer para você, irmão, você faz parte como súdito desse reino. Nós, como igreja, eu poderia falar bastante aqui, temos um grande privilégio. Como igreja, nós vamos reinar com Cristo. Somos a sua noiva. Iremos reinar. E como noiva do Senhor, o que é que você tem feito para que pessoas participem deste reino? Para que pessoas possam, então, buscar cada vez mais glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como é que você tem investido em tempo, em oração, em finanças? Como é que você tem investido nos seus filhos, né?
falando para eles, olha, precisamos investir no reino de Deus, que está sendo estabelecido sobre a terra. Baixe sua cabeça e pense um pouco na sua vida hoje, né? Pense um pouco na sua família. Estamos num retiro, então, de famílias. E talvez seja um tempo de você falar com a sua família. Quanto você tem se envolvido nos projetos de Deus? A história, toda a história, é a história de Deus. Você vai estar em dois lados dessa história. Participando dela ou sendo rebelde à história de Deus. Como é que você tem sido participante? Fale com Ele agora, baixe sua cabeça e diga, Senhor, ó Pai, talvez eu estou sendo tão negligente, Senhor, ao Teu plano. Negligente em oração, porque eu não tenho orado, Senhor, como deveria. Venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade sobre a terra. Tenho sido negligente, Senhor, também, quanto à minha família. Muitas vezes nossos planos são planos voltados só para estabilidade financeira, estabilidade sobre a terra. E não temos rogado, Senhor, para que nossos filhos sejam Teus servos a proclamar. Ou mesmo que os nossos filhos cursem carreiras diferentes do Ministério da Palavra, que não é um problema. Nós vamos colocar eles num coração missionário. Um coração que entende, Senhor, que precisamos ter pessoas que investem no Teu reino. Que investe naqueles que estão na frente de batalha. Que investe naqueles que vão estar ajudando na capacitação de novos líderes. Senhor, como nós muitas vezes somos negligentes também. Olhando para a esperança de homens, de líderes deste mundo. Olhando, Senhor, para a esperança dos números. E não olhando para Ti. Pai, também ajuda a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja, a não estar centralizada nela, Senhor. Mas que a igreja de Ponta Verde, Climabom, Village e outras igrejas, Senhor, do Brasil e do mundo, elas possam sempre estar lembrando como estamos participando no avanço da proclamação do reino de Deus. Como nós estamos participando para que pessoas encontrem a salvação em Jesus Cristo. Pai, que nós não sejamos egocêntricos e olhemos para o nosso e somente para nós, mas que dá-nos prazer em ver, Senhor, o Teu Evangelho sendo pregado. Almas sendo convertidas. E cada vez mais pessoas conhecendo a Ti, pelo todo mundo. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Dá-nos um tempo de descanso ainda e de comunhão. Em nome do Teu Filho amado eu te oro, eu te agradeço. Amém.